Então, primeira coisa, Antônio, eu queria que você falasse um pouco quem que é a 11, né, que talvez até, já fazendo um spoiler aqui, seja uma das primeiras companhias no Brasil nesse setor, então muito vanguardista, né? E de novo, obrigado pela presença e depois, lógico que a gente vai falar um pouco de expectativas, de tendências, enfim, falar um pouco do próprio mercado, mas falar primeiro quem que é a 11 e por quê, falar um pouco de propósito, objetivo, quais são realmente as expectativas, aí, o potencial desse mercado e onde a 11 se insere, tá? Obrigado novamente. Claro, obrigado pelo convite, Marco. Prazer estar aqui com vocês. Contando um pouquinho da 11, né? A 11 é a primeira, né? A gente fala que a 11 é a primeira Prevtech do Brasil. Então, é uma fintech focada em previdência privada, né? Acho que, como você falou, acho que nós somos a primeira empresa que se propõe a reinventar, né, o que é a previdência privada no Brasil. A previdência, né, de onde até surgiu a oportunidade, é uma oportunidade, a gente entende que é uma oportunidade gigantesca, né? A gente tem hoje 1 trilhão, quase 1 trilhão de ativos sob gestão na Previdência aberta, você tem mais 1 trilhão de ativos sob gestão na Previdência fechada, e desse total, especificamente dentro da aberta, tem mais ou menos 100 e poucos bilhões de reais em planos de previdência corporativos, né, que é o foco inicial da 11. Quando a gente olha, né, em número de pessoas, esse número de pessoas estaria 2,5 a 3 milhões de pessoas com plano de previdência aberta corporativa, que é menos de 10% dos trabalhadores formais, né? Mesmo quando a gente considerar fechada, também não é tão maior que isso. Quando a gente vê, por exemplo, mercados mais maduros, onde Estados Unidos, por exemplo, né, onde 50% da população dos trabalhadores formais tem algum tipo de plano de previdência, são os 401ks lá, né? Então, a oportunidade é muito grande, né? E a gente resolveu criar a 11, né, quando a gente foi aprofundar nessa oportunidade, a gente enxergou algumas dores, né, fortes no mercado. Então, pegando só para falar 3 dessas dores, né? Acho que a primeira dor, os fundos de previdência, eles têm um histórico, né, de taxas muito elevadas, uma falta de diversificação, né? Então, 86% do mercado hoje está em fundos de renda fixa, né, que sobrevivia numa realidade de juros a 8, 10, 12%, né, numa realidade de juros a 2, como a gente está agora, é muito complicado, ainda mais quando você coloca as taxas elevadas desses fundos, ou seja, a performance sofre bastante, e isso coloca em risco de verdade, né, a aposentadoria das pessoas. A segunda dor é uma falta de tecnologia grande desse mercado, então muita coisa em papel, formulários impressos, RH correndo atrás de pegar a assinatura de funcionário para fazer a adesão, a gestão, há uma falta de informação para o funcionário sobre o saldo da previdência dele, sobre as regras, sobre os fundos, sobre a própria posição dele, né? Isso tudo demanda muito esforço operacional do RH, do financeiro das empresas, é um processo ainda muito burocrático, muito antigo. E talvez a terceira dor é a própria falta de educação e saúde financeira das pessoas, né, que faz com que a adoção desse produto, mesmo em empresas que façam, né, um matching e contribuam junto com os colaboradores, isso faz com que a adesão a um plano de previdência seja uma adesão subótima, né? A gente vê planos excelentes hoje no mercado com adesão de 50% a 60%. E o nosso diagnóstico é de que falta hoje, né, um trabalho de educação, de conscientização da beleza do benefício, das qualidades do benefício e, de fato, né, os outros problemas que eu mencionei anteriormente. O cliente hoje da 11, é lógico que o cliente final, né, tende a ser a pessoa física, né, realmente o poupador, investidor, mas hoje quem contrata, realmente quem faz o relacionamento são as companhias. Então, eu queria falar um pouco disso, porque também eu acho que pode ter no serviço da 11 também um benefício tanto para o cliente como uma rentabilidade melhor, enfim, uma taxa de administração menor, né, do fundo, enfim, trazer um benefício mesmo de retorno, mas também um benefício para a companhia que está contratando. Eu queria só reforçar um pouco aí do funcionamento da operação da 11, tá? Claro, claro, e você tem razão, né? Hoje a 11 está focada na previdência corporativa, então a gente, né, a contratação do produto é feita pelo RH das empresas, pelo financeiro das empresas, pela gestão das empresas, e tem vários benefícios, né? Como eu estava falando, o produto hoje ele é conhecido nas grandes empresas ou multinacionais, mas ele tem muitos benefícios para as empresas, então vou citar alguns deles aqui, né? A previdência, por exemplo, a contribuição previdenciária que você faz na previdência privada, ela é dedutível dos impostos. Então, ela não tem, como salários, por exemplo, ela não tem acréscimo de encargos. Então, só aí, quando você compara, né, dentro de uma estrutura de compensation, de salário, quando você compara
aportes em previdência versus salário, aportes em previdência são até 40% menos custosos, vamos chamar assim, para as empresas, mais barato para as empresas. Além disso, as empresas podem colocar mecanismos de vesting, né? Assim como stock options, por exemplo, as opções, né? Com a previdência, o montante que a empresa aporta no plano de previdência desse colaborador pode estar sujeito a um calendário de vesting. Ou seja, de acordo com o tempo de casa ou o tempo de empresa, esse colaborador vai sacar um pedaço do que a empresa colocou. E esse pedaço que não foi resgatado por esse colaborador volta para a empresa na forma de crédito para contribuições futuras para os outros colaboradores. Então, de fato, né, é um incentivo grande para a retenção dos colaboradores. Então, eu diria que, mais do que tudo, a Previdência é um instrumento eficiente de atração, porque ela torna, né, o pacote de valor de uma empresa muito mais atrativo para aquele colaborador, ela mostra para aquele colaborador que a empresa se preocupa de verdade com o futuro financeiro dele, né, e se preocupa até que ele desenvolva a carreira naquela empresa, até por ser um benefício de mais longo prazo. Então, mostra para o colaborador que a empresa se preocupa com o desenvolvimento dele, mas também tem um incentivo fortíssimo de retenção, porque à medida que você coloca um calendário de vesting, né, se esse colaborador sai antes desse calendário de vesting, ele deixa na mesa uma parte daquele aporte que a empresa fez para ele. Então, é um instrumento interessante para a empresa. Também é flexível, tá? Só para complementar. O que eu quero dizer com isso, né? Você não se configura benefício adquirido e é ultra flexível em termos de regras. Então, as empresas podem configurar um plano de previdência de maneira muito flexível. Podem ter níveis de matching, né? De investimentos diferentes por cargo, por área da empresa. Você pode pausar a contribuição em determinados momentos e retomar isso depois. Algumas empresas, inclusive, fizeram isso durante o período da pandemia, né? Então, pensa que dentro de uma estrutura mais clássica de salários, né, você não consegue fazer isso. Então, a Previdência, como pacote, né, como parte de um pacote de compensation, ela é muito atrativa para as empresas. E pouca empresa hoje conhece isso. Então, essa aqui é uma grande vantagem que a gente vê e que a gente, obviamente, usa bastante isso com RHs e com financeiros das empresas.